Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Eu sou o Ildefonso Binatti, professor do Departamento de Química do Cefet-MG. E dando continuidade à resolução das questões do Enem, hoje iremos trabalhar com uma questão do Enem de 2010 envolvendo grupos funcionais. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, nome científico cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson, o de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Com base na forma estrutural da curcumina, vamos então à questão propriamente dita. Na estrutura da curcumina, identificam os grupos característicos das funções A. Éter-álcool, B. Éter-fenol, C. Éster-fenol, D. Aldeído e enol e letra E. Aldeído e éster. Para podermos responder essa questão, vamos então fazer uma breve revisão das principais funções orgânicas e dos grupos funcionais que as caracterizam. Por meio dos grupos funcionais, podemos agrupar as moléculas orgânicas em funções orgânicas e estas funções orgânicas estão diretamente ligadas às propriedades físico-químicas. Iniciaremos nossos estudos com os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio e podem ser subdivididos em alcanos, alcenos, alcinos e os hidrocarbonetos aromáticos, que veremos a seguir. Os alcanos também são chamados de parafina. São formados por carbono do tipo sp3 ligado a hidrogênio. E temos como representantes desse grupo o metano, que é o gás natural, e o butano, que faz parte do gás liquefeito. Como representante dos alcenos, nós vamos ter carbono dupla carbono. E como representante temos então o eteno, conhecido também como etileno, que é o gás responsável pelo amadurecimento de frutas, e o ciclo hexeno. Dos alcinos, nós temos o carbono tripla carbono, o etino, também conhecido como acetileno, e é usado como gás para fazer solda, e o propino. Como hidrocarboneto aromático, temos então como representante o benzeno e o naftaleno. A próxima classe serão os aletos. Os aletos são caracterizados pela ligação carbono-halogênio. Quando se diz grupo R, daqui para frente, R representa um grupo alquil ou aril. Como representante dessa classe, temos então o diclorometano e o bromobenzeno. Vamos então falar agora dos compostos oxigenados. E a primeira função que iremos tratar são os álcoois. Para que seja um álcool, a hidroxila deve estar necessariamente ligada a um carbono sp3. E temos como representante aqui o etanol, o propenol e o álcool benzílico. Eu vou falar também os outros nomes para que a gente vá fazendo uma revisão nesse momento também das nomenclaturas usuais. Bom, eu posso ter um álcool insaturado ou um álcool aromático? Sim. Olha, professor, mas você não me disse que tem que ser um carbono do tipo sp3? Sim. Ele pode ser um álcool insaturado desde que o carbono ligado à hidroxila seja um carbono sp3, como a gente pode observar aqui. O mesmo para um álcool aromático. O carbono que está diretamente ligado à hidroxila tem que ser um carbono do tipo sp3. Vamos aproveitar também, neste momento, para relembrar os tipos de álcoois. Eu tenho um álcool metílico, primário, secundário e terciário. Para que o álcool seja primário, como por exemplo o etanol, o carbono ligado à hidroxila tem que ser um carbono primário. Para que seja um álcool secundário, o carbono da hidroxila tem que ser um carbono secundário, como por exemplo o propano 2-ol. E finalmente o álcool térquico butírico, onde o carbono ligado à hidroxila é um carbono terciário.
A próxima função é a função éter, onde o oxigênio ele vai estar ligado diretamente a dois átomos de carbono, que podem ser grupos alquil ou grupos aril. Podem ser iguais, como o caso do éter etílico, esses grupos, ou podem ser grupos diferentes, como, por exemplo, no caso do éter fenílico e metílico. Os fenóis é quando se tem a hidroxila diretamente ligado a um grupo aril. No caso aqui, temos o representante do grupo, o próprio fenol. Ainda falando de compostos oxigenados, daqui para frente todos terão em comum a presença da carbonila, que é o C-O. Então vamos iniciar nossos estudos falando da função aldeído. O que é um aldeído? O aldeído é quando se tem a carbonila diretamente ligada a um átomo de hidrogênio. E do outro lado eu vou ter um traço. Esse traço para nós daqui para frente vai representar uma ligação, que pode ser um átomo de hidrogênio, pode ser um grupo alquil ou pode ser um grupo aril, como nos exemplos do formol, do acetaldeído e do benzaldeído. As cetonas, elas têm a carbonila diretamente ligada a dois átomos de carbono, onde R pode ser grupos alquil ou aril iguais ou diferentes. No caso aqui temos como representante a propanona, a acetona, e a fenilmetilcetona. A próxima função são os ácidos carboxílicos, onde a carbonila ela está diretamente ligada a uma hidroxila. Então ela recebe o nome especial de carboxila. Aqui temos então a ligação com átomos de hidrogênio, grupos alquil ou aril, e como representantes temos o ácido fórmico, o ácido acético e o ácido benzoico. Os ésteres são derivados de ácido carboxílico, onde a hidroxila foi trocada por um grupo OR, onde R pode ser um grupo alquil ou aril, e o traço representa a ligação com um átomo de hidrogênio, um grupo alquil ou aril. Como representantes temos o acetato de etila e o benzoato de metila. E finalmente, falando de compostos carbonilados, temos então os anidridos. Os anidridos têm esse nome, anidrido significa sem água, pois eles vêm da reação de desidratação entre duas moléculas de ácido, tendo a estrutura então características carbonila, oxigênio, carbonila. E o representante aqui é o anidrido acético. Passamos agora, então, a falar dos compostos nitrogenados, e como representante dessa função, iniciaremos pelas aminas. Aminas são derivados da amônia, onde pelo menos um dos hidrogênios foi substituído por um grupo alquil. As outras posições representam, então, ligações com átomos de hidrogênio, grupos alquil ou grupos aril. Temos como representantes dessa classe a etilamina, a dietilamina, a trietilamina e a benzilamina. Vamos aproveitar aqui também para relembrar o que é uma amina primária, secundária e terciária. Diferente dos álcalis, onde o que define se a primária, secundária ou terciária é o tipo de carbono, no caso das aminas, o que vai definir são quantos átomos de carbono estão diretamente ligados ao nitrogênio. Então, a etilamina é primária, assim como a benzilamina, pois só tem um átomo de carbono diretamente ligado ao átomo de nitrogênio. A dietilamina é uma amina secundária, pois eu tenho dois grupos R ligados diretamente ao nitrogênio. E a trietilamina, nós temos três grupos R, três átomos de carbono diretamente ligados ao nitrogênio, caracterizando-a como uma amina terciária. As amidas são caracterizadas pela presença da carbonila diretamente ligada a um átomo de nitrogênio. Os traços representam, então, ligações que podem ser feitas com átomos de hidrogênio, grupos alquil ou grupos aril. Como representantes temos a etanamida e a N-etilmetanamida. Esse tipo de estrutura ela está presente então nas proteínas, uma vez que os aminoácidos ao se ligarem formam ligações do tipo amida, que no caso de proteínas tem o nome especial de ligações peptídicas. O próximo grupo de compostos nitrogenados são as nitrilas, caracterizado por R, C, tripla N. Temos como representante, então, a etanonitrila e a benzenonitrila. E para finalizar os compostos nitrogenados, temos os nitrocompostos, caracterizados pela ligação carbono, NO2. Temos, então, como representante o nitroetano e o nitrobenzeno. E para finalizar a nossa breve revisão, falaremos sobre os ácidos sulfônicos, caracterizado pela ligação carbono SO3H, é usado na forma de sal como detergente.
Temos como representante dessa classe o ácido etano sulfônico e o ácido benzeno sulfônico. Finalizada a revisão sobre as principais funções orgânicas, vamos voltar então à estrutura da molécula para podermos identificar quais são os grupos funcionais. E para fazer isso, nós devemos isolar porções da molécula para tentar então identificar quais são os grupos presentes. No caso específico da curcumina, esta extremidade é exatamente igual a esta. Esta porção ela se repete. Então, o que falar para um lado serve para o outro. Ao isolar essa ligação, observa essa ligação oxigênio, carbono, carbono. Então, quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, temos então a função éter. A seguir, vamos isolar o anel aromático ligado à hidroxila, e isso caracteriza a função fenol. Mais internamente, podemos observar a carbonila entre dois carbonos, e neste caso temos então a função cetona. E finalmente, a hidroxila ligada a um átomo de carbono, o que me levaria a pensar em função do que foi estudado, que se trata de uma função álcool. Mas lembra que foi falado para prestar muita atenção se o carbono ligado à hidroxila era um carbono do tipo sp3, e como podemos observar, é um carbono do tipo sp2. Logo, se trata da função enol, caracterizada pela hidroxila ligada a um carbono do tipo sp2. Finalizada a análise estrutural da molécula de curcumina em busca de todos os grupos funcionais, chegamos então à conclusão que a alternativa que responde a essa questão é a alternativa B, onde estão presentes os grupos funcionais éter e fenol. Bem, pessoal, chegamos então ao final dessa questão. A alternativa correta é a alternativa B. Espero que tenham gostado da revisão. Keep calm, somos Cefetes. Até um próximo encontro e fiquem bem. Um abraço a todos.